A pergunta que vem de berço com cada um de nós: estamos só no universo? Existem outras vidas ou outros planetas habitados? Olha, eu como Nadna, certamente não ficarei repetindo essas perguntas, porque iria cair em contradição, porque o verdadeiro Nadna quer as respostas, mas não se limitando à vala comum de ficar multiplicando interrogações, não. A gente trabalha para interagir, para trocar informações com pessoas iguais a nós, que com as suas experiências irão, com certeza, no somatório, nos mostrar o caminho do que estamos procurando, a evolução. Se eu evito ficar me perguntando sobre outros assuntos, esse então, nem pensar, porque eu já tenho a resposta. É claro que não estamos sozinhos. É claro que existem outros seres, entre aspas, inteligentes. É claro que eles estão entre nós. Não é nenhuma questão de se irão se revelar, e sim quando. Por que não se apresentam? Bom, aí são vários fatores, caímos em outras dúvidas, outras perguntas, e eu não quero entrar no mérito. Alguns inscritos me perguntaram: você acha mesmo que nós vamos chegar a conhecê-los antes do final desse século e que a revelação está próxima? Confesso a minha limitação, porque se eu tivesse essa resposta, não trabalharia tanto como trabalho para ganhar o que o Neymar ganha em algumas horas jogando bola. É claro que eu não vou dizer em quantas horas, porque não quero revelar para ninguém o meu grande ganho mensal. Ei, Neymar, bato palma para esse cara. Esse nasceu para ser um vencedor e é. Teve o dom, nasceu com o dom, soube usá-lo em benefício próprio. Ah, se todo mundo fizesse o mesmo. Propaganda para Neymar? Claro que não. Ele não precisa. Quem precisa sou eu. Quem sabe o Neymar assiste meu vídeo, olha para a cara do idoso aqui, sente uma certa simpatia e divulga o Nada na Árvore. Já imaginou? É só o Neymar dizer meia dúzia de palavras e eu chego a 200 mil inscritos. Ah, é sonho? É utopia? É bobagem? É. Mas sonhar é um direito e a gente não paga por isso, pelo menos por enquanto. Voltando ao foco, será que estamos sós? Esse vídeo surgiu para falar justamente sobre esse assunto nebuloso. Então, não por acaso, eu mantive essa luz meio fúnebre, meio cair de tarde. Que na verdade não é, agora são 2 horas da tarde, mas, para variar, aqui está chovendo. Mas eu tentei criar aquele clima. Talvez não tenha conseguido, vão dizer que é apenas mais um vídeo meu com iluminação fracassada. Sem problema. Eu tentei, eu estou tentando. E o vídeo de hoje também é uma tentativa da gente começar a pensar a respeito desse assunto. Porque eu não recebo muitos relatos com esses contatos. Por isso que esse em particular me chamou a atenção e eu faço questão de publicar e pedir que você preste atenção nas entrelinhas, nos detalhes e quem sabe esse vídeo seja mais uma ferramenta para você encontrar a sua trilha indo em direção àquilo que procura: a harmonia, o bem-estar, a sabedoria, a evolução. Grande Romário, como é que vai a vida? Tudo bem? Eu vou dizer aqui que eu me chamo Gabriel, lógico, não é meu nome, todo mundo está sabendo, mas deixa você um abraço, que em seus vídeos mostra ser um irmão de estrada. Eu não sei qual é o seu ramo de atividade, mas se é na roda, com certeza somos irmãos. E eu acredito que você, por entender o idioma dessa senhora cheia de curvas sinuosas, essa senhora que nos fascina e ao mesmo tempo nos amedronta, essa senhora que nos deu sempre o ganha-pão, você vai conseguir imaginar o que eu passei. Peço, por favor, que se publicar esse vídeo, não diga se acredita, se não acredita, se tem dúvidas, porque para mim, honestamente, não é importante, porque pode ter certeza de uma coisa: eu que vivi essa experiência, até hoje não acredito, ou não tenho certeza, ou não consigo defini-la. Eu sei que foi algo que me marcou para a vida toda, e com certeza eu não falo só nessa vida. Década de 90, eu chegando aos 40 anos, trabalhando como empregado, não consegui ter o meu caminhão, mas tinha um patrão bom, ganhava um bom salário, tinha participação nos fretes, não podia me queixar. Agora, eu rodava muito. Rodava numa época que não tinha essas leis que tem agora, né? Que pode dirigir
o máximo tantas horas, tal hora tem que parar, tem direito a isso, tem direito àquilo. Os câmbios são, como você mesmo comentou no vídeo, assim, ó, tic, tic. Ou então o cara chega, programa e diz, aí, truque velho, vamos lá, poçante, me leva até tal destino enquanto eu durmo, ou fico na internet. Não, a gente era na alavanca mesmo. E olha, a alavanca do Vorvão, a alavanca, aquela que tu tinha que jogar no tempo, na alta, porque se errasse, a marcha não entrava, e se não entrasse, tinha que começar tudo de novo. Imagina parar um bicho daqueles com 40 toneladas acima, porque a gente sempre andava com algo mais, e também as balanças eram muito poucas, arrebentava asfalto, mas todo mundo fazia. Por que a empresa que eu trabalhava não iria seguir a rotina da época? Hoje todo mundo diz que é errado, mas na época os tempos eram outros. Até hoje eu tenho um ombro assim, sabe aquele ombro de carreteiro, de caixa seca, de câmbio duro? Dói. Como também dói muito a perna esquerda, aquela que tinha que jogar com a embreagem. Mas também não estou aqui para falar das agruras do meu tempo de caminhoneiro. Eu sei que eu estava fazendo um trecho pela Serra da Mantiqueira. Levava um trambolhão na carreta, uma peça gigantesca para uma empresa da região. E lá é aquela região de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Olha, era triste, aquela coisa cansativa. Pelo menos não era muito calor. Estava até fresquinho, vamos dizer assim. Apesar de ser final de ano. Então estava eu ali, já cansado, já babando na gravata. Sabe aquela hora que o Pinóquio senta na tua frente? Sabe, já botou a mão no câmbio. Sabe, o sono vai batendo. Tu vai pensando na morte da bezerra, uma hora tu tá ali, outra hora tu não tá. Quando tu vê o acostamento tá onde não devia estar, tu tem que puxar pro outro lado, com medo de não tombar. Podia até tomar um fortificante, mas a parada estava próxima, porque eu tinha que parar, eu já tinha rodado muito tempo. Mas você sabe como é que é, né? É a velha mania de estrada. Tem uma parada aqui, tô chegando, eu digo, mas se eu rodar mais 100 quilômetros, um pouco antes de anoitecer, aí eu ganho tempo para amanhã, eu posso dormir mais. É sempre aquela choradinha do dormir mais, porque o deitar tu já está arrebentado mesmo, tanto faz como fez. E eu fui protelando, e foi um grande erro. Olha, se eu cometi um equívoco de estratégia no meu planejamento de viagem, esse com certeza foi um grande exemplo. Até então tudo corria muito bem, já era 9 e tal da noite, tinha uma neblina pesada, mas dava para tocar, também eu estava devagar, quase parando, não tinha gente no trecho, e os que tinham eram profissionais, que o bom de rodar à noite é que calça branca não roda. E eu pensei, bom, mais uma horinha eu tô chegando. Só que de repente, eu vi um facho de luz passar na minha frente assim. Mas numa velocidade, ele veio assim, eu vi. Quando ele passou, eu digo, nossa, que coisa linda. E fiquei vendo, olhando assim, bom, não pode ser nenhum objeto caindo, porque se cair vai dar um estouro. Deve ser esses meteoritos, essa coisa. Aqui eu falei assim, ó, mas tchu! E como eu estava no alto assim, eu pude olhar, estava na minha direita. Era uma baixadona, sabe? Aqueles vales. Aí aquela luz fez assim, ó, e pá! Sem sacanagem, Romário. Parou. Mas parou. E era uma luz que piscava. Eu olhei assim, meu bom Deus, o que é aquilo? Tomara que esteja olhando para o outro lado. E fui indo, devagarinho, devagarinho, só observando. De repente, aquilo fez assim, ó. Juro, ele estava parado e saiu para outro lado. Digo, mas que raio será isso? Avião não é, sabe? Balão não é. O que é meteorito? Muito menos. O que raio será isso? E continuei. Continuei e comecei a descer uma ladeira, com aquela neblina. Quando eu pensei em subir, apareceu. Agora eu não sei como definir, porque era uma luz. Mas era uma luz com várias cores e a mistura dava uma cor só. E eu via por detrás daquela luz uma estrutura. Eu não sei se era metal, se era plástico, se era uma bolha, eu não sei. Eu sei que a cor não era escura, não. Era uma cor bem clara, mas não transparente. Era uma cor que entre as luzes assim era até difícil de conseguir identificar, de enxergar aquela estrutura. Mas a estrutura era enorme, como é que eu vou dizer? Qual tamanho seria? Vai, é complicado. Um transatlântico não, muito. Mas, sei lá, um barco.
mas um navio pequeno. Um iate. Um iate, melhor. Mas um senhor iate. Então era aquilo ali. E o engraçado é que eu percebia que não estava no chão, não, que não tinha como. Aquilo ali era cheio de descidas, subidas, entendeu? Não teria como ele aterrissar ali. Então ele estava flutuando, mas flutuava numa altura, digamos, de 4, 5 metros do chão. E eu via aquilo ali. E eu estava descendo. E eu não tinha lugar para parar. Meu Deus, eu estava numa descida, vai que vem alguém enlouquecido e pega a minha traseira. Aí eu fui descendo, de repente eu vi um canto assim, e estacionei, parei, porque eu não queria chegar até ele, porque eu não tinha noção, devido à neblina, à noite, à luz, enfim, eu não tinha noção exata da distância que eu estava dele. E ali fiquei olhando. Creio que não precisa dizer que eu estava paralisado. Cara, paralisado não. Eu estava literalmente todo Olha, eu que sempre fui ateu, não, sempre acreditei em Deus, mas nunca fui de religião, nunca fui dos mais fanáticos. Do nada eu lembrava do nome de todos os santos em ordem alfabética. Eu só queria sair dali, mas não sabia como. A estrada era estreita. Se eu sigo, eu dou de cara com eles. Retorno, nem pensar. Eu digo, eu vou esperar aqui e ver o que acontece. E aconteceu. Do nada, no meio da neblina, eu vi 4 criaturas. Sem brincadeira. Elas deviam ter uns 3 metros de altura, no mínimo. Eram magérrimas, os braços compridos. O corpo branco, bege, uma coisa... Eu não sei se aquilo era a cor do corpo, ou se eles estavam usando alguma roupa daquela cor. Sabe aquela coisa tipo alumínio que a gente vê em filme? A cabeça era meio triangular, com os olhos negros desse tamanho. A boca era pequena. Eu falei, pronto. Chegou o meu fim. Ou sabe lá Deus o que vai acontecer comigo. Que eles só me olhavam. E quanto mais eles olhavam, mais próximos pareciam chegar. E o engraçado é que eles se aproximavam, mas eu não via as pernas andando. Parece que flutuavam. Aí eu olhei no retrovisor, assim, interno, e só falei, mano, velho, tamo ferrado. Sr. Romário, eu não sei precisar quanto tempo demorou aquele flerte diabólico. Os 4 olhavam para mim, eu olhava para os 4, quando eu desviava os olhos, só via aquela coisa descomunal ali na minha frente. O que chamava atenção era o silêncio. Eu jamais na minha vida tinha testemunhado ou tinha experimentado um silêncio tão gigantesco. Eu poderia até dizer que dava para ouvir as batidas do meu coração, só que eu vou mentir porque meu coração não batia, eu estava congelado. Eu fiquei pensando que eu tinha um colega de viagem, um amigão, o Camundongo. Camundongo era o meu pastor alemão. Ele sentava ao lado da boleia, sempre com aquele sorriso, olhando para frente. E ali ele ficava. Só saía para deitar na cama atrás das poltronas. Era um colegão. E quando ele começava a se mexer muito, eu sabia que ele estava querendo dar uma voltinha, dar uma esticada de perna, uma mijadinha básica. Eu digo, poxa, pena que o Camundongo não está aqui. Mas depois eu pensei, não, graças a Deus que ele não está. Eu perderia meu parceiro, que ele estaria enlouquecido, já teria saído, já ia para cima dos caras, eu sei lá o que é caro, o que é aquilo ali. Eu ia perder meu amigo. Os pensamentos começavam a girar. Eu pensava na minha mulher, no Camundongo, nos meus filhos, na minha casa, no Camundongo, nos meus amigos, no Camundongo. Meu Deus. Parecia que aquela, sabe, estabilidade, aquele parar de tempo, aquele congelamento, iria seguir eternamente quando de repente eu ouvi um barulho infernal, conhecido. Eu olhei no meu retrovisor, Sr. Romário, mas estava descendo um caminhãozinho Mercedes. Mas ele devia estar muito pesado. Mas ele vinha a milhão, ele fazia assim, ó, e descendo aquelas ladeiras, entrando na curva, o cara era abraço. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse louco, se ele seguir, ele vai atropelar aquelas 4 coisas ali, ele vai bater, sei lá, a altura que tá aquela geringonça, ele vai se matar, ele vai matar todo mundo, ele vai matar a mim, e ele diz, eu digo, meu Deus, será que ele está apavorado? Ou ele está realmente querendo jogar boliche com aquelas criaturas? Ele está irritado, ele está querendo pegar, ele está querendo trucidar. De repente ele podia estar só na banguela, não conseguindo segurar o seu caminhão, mas não. Pelo que eu percebi ali, ele estava com a alça de mira, sabendo onde ia pegar. Ele queria atropelar os 4 e
arrebentasse todo mundo, não interessava, o cara estava maluco, no mínimo tinha tomado um monte de rebite, estava fora de si, viu a luz lá em cima, percebeu que não poderia dar ré ou fazer o retorno como eu percebi, de repente a distância para mim podia ser longa, mas para ele, para aquela coisa, vai saber se ele não enxergava aquela coisa, na mesma distância que eu estava enxergando eu não sabia nada, não entendia nada, de repente aqui passou assim, ó, zum! Aí chegou rapidinho perto das criaturas, eu digo, ferrou tudo. As criaturas nem se mexeram, de repente, ele sumiu. Ele sumiu como se tivesse sido engolido por uma espécie de bolha. Aí eu falei assim, ó, sumiu a carreta. Cara, eu olhava para minhas mãos assim, eu tremia. E aquelas coisas simplesmente me olhavam, foram chegando, chegando. Eu não sei a distância que eles estavam, não sei. Estavam longe, mas próximos, próximos o suficiente que, de repente, daquela geringonça, saiu uma luz forte, um zunido assim, sabe, foi aquilo, foi entrando nos meus ouvidos e foi crescendo, 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 de repente começou a sumir, 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 sumir. E eu me vi cutucado, sabe, cutucado. Eu me senti deitado e cutucado. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tentava abrir os olhos, mas não conseguia, cutucado, sabe? Aquela coisa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E de repente, eu senti umas agulhadas. Mas pensa numa agulhada, uma agulha bem fininha. Acho que mais fina que meus poros. E aquilo era enfiado em mim. Era uma sensação absurda. Era um desconforto. Parecia que tinha um monte de, sei lá, mão, não sei, algum instrumento, sabe? Tateando o meu corpo, era uma angústia. Só que aquilo não demorava muito, de repente eu apagava, voltava, apagava, voltava. Era aquele desespero, parecia que eu estava preso ali, mas preso no quê? Preso aonde? Eu estou no meu caminhão. Ou será que eu não estou no meu caminhão? Será que eu estou dentro da geringonça? Ou quem sabe eu estou morto e não entendi que não estou nem em caminhão, nem na geringonça, o que está acontecendo? E a agulhada, e a cutucada, e eu estou ali. Aí eu abro os olhos e vejo paredes brancas. E vejo alguns homens, eu vi que eram homens, ao meu redor. E entre eles um de avental, de uma moça também de avental. Eu fui olhando assim e digo, o que está acontecendo? Aí a moça, doutor, ele acordou. Aí eu cheguei, os outros homens chegaram, eles me examinaram, aquela coisa toda, tudo bem? Eu digo, e pum. Mas era tudo assim, pum, e logo já. Aí eu percebi na janela que estava escuro, já na rua. A primeira vez não estava tão escuro. Aí eu sabia que o hospital tinha campainhas, eu fiquei procurando para lá e para cá e chamei a campainha, aí veio outra enfermeira, veio outro médico. Bom, e nessa de vai e vem, campainha, acorda, dorme, sei lá onde, volta da viagem, nunca viajou, eu sonhei com tudo, sabe? De repente eu estava já melhor, recuperado. Mas eu me sentia doído, como se tivesse levado uma surra. Doía meu corpo todo. E no meu corpo tinha furinhos, vários furinhos, como mordida de pernilongo. Tinha aquelas coisas assim, vermelhinha. Eu vi que a minha barba tinha crescido, meu cabelo tinha crescido. Mas também eu percebia falta de pedaços de pele. Estava ali na cicatrizinha ali, estava fechadinha, mas faltava pedacinhos, tudo mínimo, tudo pequenininho. Nos Países Baixos, um incômodo. Eu digo, meu Deus do céu. Se foi ET, brincaram com as minhas bolas, mas aquilo estava assim, estava incômodo, não doía, não estava assado, infeccionado, mas um incômodo. Aí eu vi uma sonda entrando direto no parceiro velho de guerra. Eu digo, de repente isso aí pode ter sido os médicos também. O que me chamou a atenção foi que eu tinha uma verruga gigantesca, do lado direito da barriga, assim, que todo mundo dizia para eu tirar e coisa. Eu dizia, não, deixa isso aí, não está me incomodando, é companheira de viagem, já é velha conhecida. Só que a verruga não estava mais lá. E muito bem cicatrizadinha, muito bem cuidadinha. Como também, falhas na minha barba davam clara ideia que cortaram alguns fios. No cabelo também, algumas mechas. Eu tava com a cabeça assim, tipo, sabe quando a gente vai naquele barbeiro de beira de estrada, que faz aqueles caminhos de rato? Eu tava com uns caminhos de rato, uma dorzinha de cabeça chata. As minhas unhas, elas tinham sido cortadas, mas não em todos os dedos. Eu percebia que algumas estavam grandes e as outras estavam mais curtas. Enfim, eu estava todo picado, como se eu tivesse virado um depósito de amostra grátis e começava a tirar. Aí, alguns homens que estavam ali no hospital, depois que o médico olhou e coisa,
vieram conversar comigo. Perguntaram meu nome, que até então ninguém sabia quem eu era, eu estava sem documento, eu estava sem nada. Pelo que me disseram, eu fui encontrado na beira de uma estrada, que o morador local, do sítio local, viu uma grande luz, ficou assustado durante a noite, quando chegou ali estava eu deitado. Aí foi que ele chamou a polícia, chamou o hospital, chamou isso, chamou aquilo. Inclusive eu devo muito a esse senhor, que cuidou de mim. E eles não sabiam nada a meu respeito. Aí eu ficava, será que eu vou contar? Aí eu falei meu nome, me apresentei, peguei coragem e contei o que aconteceu. Um olhava para o outro assim. Aí perguntou se eu lembrava de onde tinha acontecido isso. Eu falei que tinha sido na Serra da Mantiqueira, mas se eu tinha o KM próximo de que cidades. Eu falei exatamente, porque eu conhecia bem a região. Aí eles agradeceram, foram embora, no dia seguinte voltaram. Puxaram o assunto, perguntaram isso, perguntaram aquilo. Aí eu ainda disse, alguma suspeita contra mim? O que está acontecendo? Ele, não, nada contra o senhor. E até disse, nós confirmamos sua identidade. E exatamente no local onde o senhor falou que aconteceu tudo isso, foi registrado o sumiço, ali por essa região, de 2 caminhões. Um tuco, um truque e uma carreta. Eu disse, mas e... tudo bem, o caminhão que entrou naquela luz, sei lá, entrou, mas e a minha carreta? A sua carreta, ela foi encontrada na beira da estrada, naquele local que o senhor falou. Estava normal, sem problema nenhum. A pessoa que passou por ali viu a carreta, estranhou, entrou em contato com as autoridades. Dentro da cabine tinha toda a documentação, entraram em contato com a empresa veio buscar o caminhão, veio buscar a carga, mas o senhor não foi encontrado. Eu digo, mas como eu não fui encontrado? O senhor, ninguém tinha notícia sua. E aí eu percebi, eu comecei a mexer na cama assim, aí estava um calor doido. Eu digo, poxa, o hospital não tem ar-condicionado, não. Ele, não chegamos a esse nível, disse o médico. Eu falei, eu acho que eu devo estar com pressão alta, porque é engraçado, eu estou com calor. Aí me disseram, não, fica tranquilo. Nada com o senhor, não, é que nessa época de verão, esse calor intenso, é normal aqui no Rio Grande do Sul. Eu olhei, o quê? Aqui aonde? Eu, no Rio Grande do Sul. O senhor está numa cidade a 320 quilômetros de Porto Alegre. E essa região aqui costuma ser quente no verão. Eu digo, meu Deus do céu, mas como é que eu vim parar no Rio Grande do Sul se eu estava na Serra da Mantiqueira? Aí um dos homens falou, é isso que nós estamos tentando entender. Eu digo, eu não sei. Mas afinal, que dia é hoje? Quando me disseram, sabe, o queixo da minha bunda caiu. Já tinha passado 14 dias da data do encontro com aquele povo. Aí conversaram mais um pouco comigo, se retiraram, mas aí eu percebi a rotina. Todos saíam, todos voltavam juntos. Eu não tinha contato com ninguém, a não ser uma enfermeira que chegava com aquelas máscaras, coisas, e ali media pressão, media aquilo, fazia isso, fazia aquilo, me dava medicação, aí não falava um A comigo. Eu estava incomunicável. No final daquele enredo todo, que mais parecia sinopse de filme de horror, eu recebi alta, eu não tive contato com a minha família, não tive contato com ninguém. Parecia que eu estava sendo escondido ali. Eu digo, meu Deus, eu achei que eu estava correndo risco com aqueles estranhos, eu acho que aqui eu estou correndo mais risco. O que está acontecendo? Me tranquilizaram. Eu recebi alta, saí num carro. Nesse carro eu fui para um determinado local, onde eles conversaram comigo. Eles me fizeram algumas revelações e disseram que eu tinha família, que eu tinha filhos para criar, que eu tinha a minha vida. E praticamente imploraram, que eu não contasse nada a ninguém. Mas a forma que eles colocaram, eu ouvi assim, ó, boca fechada ou... E claro que eu preferi. Aí eles me deram para estudar toda uma história do que aconteceu comigo. Até que eles não eram ruins para criar alguns capítulos de ficção. Eu contei para essa gente essa história até hoje. Mas agora, depois de passado tanto tempo, depois do surgimento das redes sociais, da internet, dessa gama de informações que está para cima e para baixo, é tanta informação que todo mundo escuta, mas ninguém acredita em mais nada, eu achei que eu podia revelar, tornar público. Escolhi o seu canal por ter simpatizado
E por de repente me sentir orgulhoso se for chamado de Nadina. Eu maratono, assisto todos os seus vídeos, o senhor está de parabéns. E eu espero que essa minha história venha acrescentar algo positivo no seu canal, porque na minha vida está fazendo um bem terrível, porque graças a Deus o senhor não imagina o quanto é bom poder jogar esse segredo guardado há tantos anos para que mais pessoas tomem conhecimento. Para a única pessoa que eu contei o que aconteceu com a autorização daqueles senhores foi a minha esposa. Também ela me conhecia, de nada adiantaria tentar inventar uma historinha. Com certeza saberia que eu estava mentindo e poderia botar caraminhola na cabeça achando que eu estava com um rabo de saia perdido no mundo. Para as outras, seguiu o enredo para mim passado, sem entrar muito em detalhes. Eu vinha há muito tempo já sentindo dores terríveis na coluna, consequências de uma postura inadequada enquanto eu dirigia. Usei as dores como desculpa. Falei que estava incomodado com aquilo, achando que poderia ser algo pior. Não quis alarmar ninguém e planejei com um amigo meu. Ele me substituiria numa viagem para Minas, enquanto eu iria para Porto Alegre me internar num hospital especializado no meu problema e descobrir o que realmente eu tinha. Infelizmente, durante a viagem, esse meu amigo teve um mal súbito, veio a falecer e surgiu todo esse mal-entendido que colocou a minha família em polvorosa com o meu sumiço. A história, a princípio, pode até parecer fraquinha, mas do jeito que eu sempre me comportei, não tendo muitos amigos e não sendo de abrir a minha vida pessoal, aqueles próximos, mas não muito, acabaram ouvindo e comprando como verdade. E os membros da minha família, pai, mãe, irmão e companhia, sempre me tinham como um cara esquisito, bem capaz de armar uma presepada dessas. Ao revelar o ocorrido, tendo minha esposa com os olhos arregalados e assustados à minha frente, eu só disse para ela: esqueça o que eu te contei porque eu não lembro mais. Vamos tocar a nossa vida sem nos preocuparmos ou mexermos com algo grande demais que não poderemos dar conta. Um facilitador para que ela acreditasse na história foi a presença de um homem alto, aparência sisuda, educado, mas frio, muito bem vestido, que me levou até a minha casa, foi apresentado a ela e, ao se despedir, me entregou um envelope com $200 mil. Olhou para nós dois e simplesmente falou: não faça perguntas. Esse dinheiro é apenas uma forma que encontramos para agradecer a sua colaboração. Prazer em conhecê-lo. Fiquem bem e com licença. Confesso que nunca tinha visto antes a minha velhinha tão atônita e confusa. Mas para mim não havia nenhuma confusão. Estava na cara. Era um declarado cala-boca. Nos tira para amigos que tu só terá vantagens. Cala-boca deslavado. Mas cá entre nós, muito bem-vindo. Arrumou a minha vida. Pedi demissão da empresa porque não poderia continuar lá para evitar as velhas e repetidas perguntas sobre o ocorrido. Construí a minha casa, montei uma boa oficina mecânica com loja de peças e acessórios e pude dar uma vida confortável para minha esposa e meus filhos. Literalmente falando, foi um dinheiro que caiu do céu. Da experiência vivida, não tive nenhuma sequela física, graças a Deus. Quanto ao meu comportamento, lógico que mudou. A minha forma de enxergar a vida deu uma volta de 360 graus.
Eu tinha altos e baixos. Lembro que certa vez na capital, quando viajei para comprar mercadoria para minha loja, estava dentro do trem lotado e olhava as pessoas. Não conseguia parar de pensar. Como são ingênuos. Ficam aí preocupados com suas questões diárias, rotineiras e pequenas, sem sequer imaginar o que acontece nos bastidores de sua existência.